a Marielle foi assassinada, algo brutal, a gente obviamente abomina isso aí, foi em 14 de março de 2018, e um possível executor morava no meu condomínio, que tem 150 casas. Então, um possível executor. E daí, então, o mundo começou a cair na minha cabeça. Deixo claro, foi executado em 14 de março. No dia 30 de outubro de 2019, eu estava na Arábia Saudita, quando o Jornal Nacional, edição extra não, matéria de primeira mão, contou toda a história do porteiro, que segundo o relato do porteiro assinado, o depoimento dele, ele naquele dia, ele havia ligado para minha casa, eu teria atendido e autorizei um colega desse cidadão que morava lá no meu condomínio a entrar. E depois houve, então, a execução da Marielle. Depois o porteiro voltou atrás aí, mas o que acontece? Isso me marcou ao longo de muito tempo. Inclusive, uma das teorias naquele momento é que a Marielle estava crescendo muito, seria candidata ao Senado e concorria com o Flávio em 2018. E eu queria eliminá-la para sobrar voto para o Flávio. Deixo claro, os eleitores do PSOL, os seus costumes, o que eles defendem, o que eles consomem, não votam na gente. Não votam na gente. Assim como o nosso pessoal não vota no PSOL. Então, cai por terra isso. Depois pregaram também mais uma narrativa, que o meu filho 04 namorava a filha desse possível aí executor da Marielle em meu condomínio. Depois teve um depoimento dele, nós fomos atrás e conseguimos o depoimento dele que a filha nunca tinha se relacionado com o Renan, o Jair Renan, porque morava nos Estados Unidos. E agora, né, a questão de poucos dias, tem uma delação premiada que ainda não foi homologada, deixa bem claro isso aí, acusando um ex-deputado estadual e atual conselheiro eleitoral do Estado como um possível mandante disso daí. Então, o que eu mais quero é que o fato seja elucidado. Eu nunca tive contato com a Marielle. O meu filho, o Carlos, tinha o gabinete dele no mesmo andar da Marielle. Nunca tiveram nenhum problema. Bate-boca, arranca-rabo, nada. Negativo. Sem problema nenhum. Agora, fomos massacrados. E imediatamente após divulgar aí essa delação ainda não homologada, tá, já se começa uma outra narrativa. A PF lá, a PF do B, né? Tem o PC do B, tem a PF do B. Já trabalha com hipótese de um segundo mandante. Ou seja, eles não cansam. Agora, o caso Adélio, só para curiosidade, o pessoal fala que a gente interferia na PF no passado, né? Para que fique bastante claro o caso Adélio. O delegado que conduziu o inquérito do caso Adélio, o senhor Rodrigo Fernandes, delegado da Polícia Federal, concluiu que não houve mandante para o caso Adélio. Ou seja, ele foi um lobo solitário. Mesmo alguém tentando entrar na Câmara dos Deputados, com uma identidade falsa, obviamente, do Adélio, que seria o álibi, né? Caso tivesse fugido lá de Juiz de Fora, depois da facada, ninguém pegou o cara, ele estava em Brasília. Mesmo, tá, ele tendo uma vida financeira razoável, né? Não trabalhava, frequentava clube de tiro, que você frequenta. Podia ter pego lá, tinha ter pego no clube de tiro lá em Santa Catarina, viajava de avião. No dia seguinte da facada, 3 advogados, um com avião particular, né, pousou de fora para defendê-lo, um deu a declaração para uma jornalista de Minas Gerais, falando, quando perguntar quem pagou, ele falou quem pagou. E outra que o telefone do Adélio, o telefone dos advogados do Adélio, nós não, né? O nosso advogado não conseguiu quebrar o sigilo dele. Agora, o que mais vê por aí é quebrando sigilo de advogados e deputados federais, simplesmente porque um cara na outra ponta da linha o chama de líder. Como eu chamo 01, 02, o xerife, tá? Esse linguajar
se você, porventura, tem esse linguajar com um colega teu, você não sabe direito a vida particular dele. Vai que ele tem um problema. Acontece. Pô, mas esse cara tem um problema. Eu só pego o telefone dele, então troca de zap. Chefe, 01, xerife, você vai estar nesse boletim de ocorrência com toda a certeza. Carlos, uma coisa mais, senhor Mariano? Presidente, olha só para frisar mais um fato que o senhor não comentou, esse porteiro continua sendo o porteiro do condomínio lá de onde eu moro, que o senhor morava, e nós nunca fizemos nenhum tipo de reclamação formal. Capa da Veja. Capa da Veja com ele aqui, continua no mesmo local. A minha relação com a Marielle sempre foi de forma muito amistosa. A imprensa divulga hoje de uma maneira extremamente suja a minha relação com ela, de forma totalmente mentirosa. Eu tinha uma relação amistosa com ela. Alegaram num determinado momento que eu tive uma discussão com ela no corredor, e por um acaso, não foi com ela que foi a discussão, foi com o assessor dela, estava dando uma entrevista, quando eu passei, ele me cutucou, me chamando de fascista. E ela saiu do gabinete dela, ela viu que estava havendo a discussão ali, porque eu não fiquei satisfeito com aquela qualificação, é óbvio, e quis ficar a par do que estava acontecendo. É lógico que os ânimos ali esquentaram, mas ela foi, inclusive, uma das pessoas que apartaram a discussão, que ela nem fazia parte. Isso a imprensa não coloca dessa maneira, coloca como se eu tivesse brigado com ela. E, curiosamente, a Câmara dos Vereadores não tinha a câmera ligada no corredor naquele dia, quando foi pedido pela polícia. E outro fato, presidente, a ex-esposa dela, que já está com... A esposa dela tem outra acompanhante, tem outro par hoje em dia, ela ocupa o gabinete que é do lado da porta do meu gabinete. Então, por lógica aqui, por bom senso, alguém de bom senso acredita realmente que se um de nós, da nossa família, tivesse feito alguma maldade com a Marielle, aceitaria a colocação no gabinete do lado da porta do meu? Obviamente que não. Então são fatos fáceis, simples averiguações, em que desmentem diversas colocações e que nos colocam sempre em situações desfavoráveis perante a massificação da mentira da imprensa, que lamentavelmente pode acontecer de maneira mais forte ainda se essa possibilidade de legislação de censura avançar no Brasil. Também deixar claro também que, após aí a delação, onde apontou para esse conselheiro do Tribunal de Contas, já vi o Thales Faria, não sei que imprensa que ele é, numa entrevista, ele entrevistando o Domingos Brazão, que é irmão do Chiquinho Brazão, falou para o Domingos que eu havia dado passaporte diplomático para Chiquinho Brazão, que é deputado federal. Como se tivesse ali uma relação de amizade entre nós. Não existe. Poderia ter tido, não sei, mas nunca teve essa oportunidade. E deixo claro que o passaporte diplomático é um direito de todos os deputados e senadores. Inclusive um decreto ali de 2006, daquela época, presidente Lula, onde seu artigo 6º diz que conceder-se-á passaporte diplomático aos membros do Congresso Nacional, e a concessão dos mesmos, será regulada pelo Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, todos os parlamentares têm direito a passaporte diplomático. Não foi uma concessão minha, um privilégio meu para o Chiquinho Brazão e sua família, o passaporte diplomático. Assim